Isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Finalzinho do volume 8, então, última aulinha. Vamos fazer uns exercícios aí depois de bater um papo. Antes de mais nada, quero agradecer o colega que muito sabiamente, prestando atenção na aula que estava discutindo no momento passado, ele falou o seguinte: professor, quando foi descrever o batimento, primeiro, o que é batimento? Duas ondas sonoras de frequências próximas estão no mesmo ambiente, no mesmo local, e tu está escutando essas vibrações. Estão chegando concomitantemente no teu sistema auditivo, ou seja, estão sofrendo interferência, estão se sobrepondo essas vibrações. Quando elas têm frequências muito próximas, dá para escutar uma vibração entre esses sons, uma batidinha. Era assim que eu descrevia. Eu falei para vocês que à medida que a gente ia afinando, né, eu fui aumentando o batimento, até entrar em uníssono, né? E o colega que sabe muito mais em música do que eu, me lembrou no final da aula: não, professor, na verdade é o contrário. Tá desafinado, fica aí tu vai afinando, vai diminuindo o batimento, até que as frequências se igualam e fica um som só. Como eu sempre passava desse ponto, voltar a aumentar. Na verdade já está desafinando de novo. Então até poderia afinar uma oitava acima, né? Mas o objetivo seria afinar no ponto correto. O amigo tem razão. A partir do momento que as frequências começam a se igualar na hora do batimento, a frequência de oscilação na hora da afinação ela vai diminuindo até que para o batimento. É bacana isso. Olha só. Claro que assim, né, eu duvido que eles fossem cobrar esse detalhe, mas na hora de eu descrever, eu queria ser verosímil, né, com o que acontecia, e não fui, porque não é uma coisa do meu dia a dia. O colega que está acostumado a afinar me corrigiu, eu fiquei muito satisfeito, isso é muito bacana. E não fiquem acanhados de fazer a correção durante a aula, de forma alguma. Se quiser fazer um comentário durante a aula, é isso mesmo, enriquece a aula, certo? Não tem problema não. Eu fico orgulhoso quando o aluno percebe que eu cometi algum engano, ou que eu, às vezes, até fiz a conta certa e falei errado, né? Galera, o professor comentou errado, isso é bacana. Na faculdade é uma coisa que a gente já começa a não fazer mais, porque fica meio que subentendido que quando ocorre um erro desse, o cara escreveu a coisa certa, calculou certo e falou errado, fica subentendido que, né, que não tem problema, né, que acontece, não fica toda hora: professor. Tem professor que pede até, se eu corrijo, né, tu corrige, mas tem professor que não, se vocês entenderam o que eu falei e está certo, nem para a aula, vamos tocar ficha, certo? Às vezes é o contrário, o cara escreveu errado, mas falou certo. Acontece tanto que tu nem é o professor, né? Se tu entendeu o que está acontecendo, tu toca a ficha. Aqui não, eu prefiro que vocês me corrijam, é uma coisa bacana, isso até deve dizer citar a humildade sempre. Outra coisa, eu fiz uma crítica, por exemplo, ontem numa questão do simulinho do primeiro ano, fui rever a questão, fui refazer os cálculos e não, é realmente que ele, em vez de escrever o número, ele falou o número. E aí então não estava certo aquele aspecto, não estava errado, ele é 1 milhão de quilowatts, não 1000 quilowatts. Então eu fiz um comentário, às vezes o cara faz um comentário rápido, vai analisar depois com mais calma e vê que não está correto e tem que se, né, corrigir a afirmação. Isso faz parte da minha vida, não me sinto acanhado de fazer isso. Sempre tentando errar menos, né, mas nunca vai dar totalmente certo. Revisando então, o que é absorção? Errado falar quando absorve a onda. Isso. Pega energia. Ótimo. Perde energia quando diminui a amplitude. Né? É isso. O importante é tu saber descrever o fenômeno sem usar a palavra. Jamais usar a palavra. O que é reflexão? Bate e volta popularmente. Bonito. É quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. Aí fica elegante, fica bonito. Bateu, voltou. Poxa, antes era luz, então tinha um raio de luz chegando, dava de medir o ângulo de incidência, e nós sabemos que o ângulo de reflexão é igual, segundo a lei, então fica tranquilo. Mas e o som que não tem raio, como é que eu faço? Isso, a onda sonora é longitudinal, não é? Eu faço camada de ar comprimido, camada de ar descomprimido, camada de ar comprimido, descomprimido, comprimido, e uso um raio imaginário numa direção perpendicular a essas camadas, ó. Então mesmo que esse raio não exista, eu posso representar a reflexão do som tal e qual a da luz. Camada descomprimida, camada comprimida, descomprimida, comprimida. Legal, né? Então tu vê, a gente usa, aí cuidado, isso aqui é um raio de luz. Isso aqui é um raio de onda. É o nome técnico que se dá a este raio que a gente usa para representar a direção da onda, embora ele não exista. Beleza? A lei continua a mesma, galera. A lei continua a mesma. Então, reflexão sonora. A reflexão sonora pode gerar 3 tipos de situações diferentes: reforço sonoro,
reverberação e eco. Alguém pode me relembrar o que é cada um deles? O eco é quando demora, ela vai e demora um pouco para voltar até o tímpano. Isso, até o tímpano, parar. Alguém lembra que tempo é esse? 0,1. 0,1. Maior ou igual a 0,1 segundos, maior. Certo? Pode ser igual também, igual a gente já considera. Maior ou igual a 0,1 segundo já é eco. Entre o som original e o som refletido. Reverberação. É um pouquinho menos. Menor do que 0,1 segundo a gente chama de reverberação. Então dá uma vibrada no som, não fica tão confortável de falar. Numa situação que gera reverberação. Praticamente zero, aproximadamente zero. As distâncias são tão pequenas entre a fonte e os obstáculos, como o som anda 340 metros em 1 segundo, numa situação como essa aqui, a minha distância até as paredes e até vocês é pequena, então o som volta para a minha orelha praticamente no mesmo instante em que eu falei, para a nossa percepção humana, né? E aí então isso faz com que o som fique reforçado, reforço sonoro. Isso tudo, eco, reforço sonoro, reverberação, tem a ver com o tempo de persistência auditiva. Chegou a falar disso no simulado? Tinha questão que falava sobre isso? Tinha várias questões sobre acústica. Interessante. Porque, né, eu considero um erro o cara colocar várias questões na mesma matéria. Sempre acho um erro, né? Aliás, acho que cada questão tem que ter várias matérias, o contrário, né? Não várias questões numa matéria, né? Não faz muito sentido. Mas acontece também. Uma hora que falava de som e do nada ia para circuitos magnéticos. Legal, isso eu gosto, misturado eu gosto. Tempo de persistência auditiva, mais ou menos 0,1 segundo, e por isso que gera essas 3 diferentes situações da reflexão sonora. Refração. Mudança de meio de propagação. Como é que era na hora da luz? Vamos ver. Na hora da luz tinha o raio incidente, ângulo de incidência. Vamos supor que é meio A e meio B, ar e água. Se for água, o que acontece? Diminui a velocidade. Ótimo. Aproxima do normal. O ângulo acompanha a velocidade. Se a velocidade diminuiu, o ângulo com a normal diminuiu. Por isso que se aproximaria. Parabéns. Ótimo. O som, quando vai do ar para a água, a velocidade aumenta. Então, se eu fosse representar as camadas vibrantes, né? Certo? Essas camadas agora, ó, elas se afastariam da normal, as camadas de ar vibrante e não vibrante. Certo? O som é uma vibração mecânica, são moléculas vibrantes. Nos líquidos, as moléculas estão mais próximas, né, do que nos gases, e por isso a vibração é maior. O som teria como fazer reflexão total? Ótima pergunta. Bom, olha só. A reflexão total do som, ela fica problemática em função de o som ser tridimensional. O som se espalha nas 3 dimensões. Então, tu vê, ó, se eu for completar essas esferas aqui, ó, eu vou perceber que a mudança de direção do som foi uma mudança na posição dessas linhas. Mas ele vai tomar todo este meio e ele vai tomar todo este meio. Só que a inclinação das linhas é que foi alterada. Então eu não vou conseguir em função dele ser tridimensional. A luz, nesse caso, a gente está considerando ela unidimensional, né? Ela só vai para uma direção. Certo? Quando a gente coloca o raio. Por isso que fica fácil, de certa forma, controlar aquele raio para ele refratar de forma a sofrer reflexão total, né? Mas no caso do som não, porque ele vai se espalhar em todas as direções, certo? Porém, galera, olha só, apesar do som ter essa qualidade, eu falo pra cá, né? Desculpa, amigo, vamos lá de novo. Quando eu falo assim, ó, mesmo que eu faça assim, pra ele fica um pouco mais intenso, mas eu não consigo evitar que tu escute, né, cara? Certo? Isso porque o som sofre grande difração, ele contorna esse obstáculo que eu gero para minha mão, né? Mas muda, tu vê que muda bastante já o som, né? Concorda comigo? A reflexão e a difração alterou, né, bastante a maneira... Vocês percebem a diferença? E para mim fica bem nítido. Bom, mas eu falei da máquina de guerra para vocês, né? De afastar pirata, falei? Inventaram uma caixa de som especial que o objetivo é controlar multidões enfurecidas, por exemplo, ou afastar uma pessoa que está querendo te atacar sem matar ela, ou sem... Né? Cara, é simplesmente absurdo. O cara tem uma caixa de som poderosíssima e eu consigo jogar o som numa direção bem específica, obrigado.
Só que assim, ó, se eu quiser, por exemplo, atordoar vocês que estão aí, eu consigo. Essa galera aqui não vai deixar de escutar, só que não vai doer tanto, entendeu? Então vocês conseguiriam, por exemplo, se afastar ou tampar os ouvidos e se afastar do barulho, enquanto aquela galera ia se jogar no chão e começar a chorar, certo? Então é uma caixa de som poderosa, então tu imagina um estádio. Tem lá, né, 400 caras dando porrada um no outro, se matando. O guardinha não é seguro ele ir lá, né, e a parte da briga dos caras, vai apanhar junto, né? Então o que o cara faz? O cara liga esse alto-falante, a galera se joga no chão, tampa as orelhas e para a briga. Bem legal, né, cara? Tem navios de cruzeiros estão instalando isso. Porque tu imagina, tá os ricaços lá no navio de cruzeiro, tomando champanhe na beira da piscina, certo? E aí de repente chegam uns caras num barquinho menor, com um motor poderoso, encosta no navio, armado até os dentes, e mete o terror lá no meio dos ricos. Passa o dinheiro, passa os iPhones todos, limpam o navio, imagina, e vai embora. Né, com alguns milhares de dólares em produtos e dinheiro também do granfino, certo? Tu imagina essa empresa que sofreu essa ré, né? Ela vai ter que indenizar os caras, vai dar um rolo do caramba. O que será que eu faço? Contrato um monte de cara armado para ficar no meio da piscina? Com coisa no meio dos ricos? Não, né, cara? Não fica um clima legal. Exatamente, o cara de fuzil. Não faz sentido. O que eles começaram a fazer? Começaram a instalar essas caixas de som nas beiradas do navio. Quando chega o naviozinho pirata querendo roubar o coisa, eles, peraí então. Os caras já não conseguem chegar, cara. Mesmo que tu tampe o teu ouvido, a pancada sonora é tão violenta que atordoa os caras ficam grog e não conseguem chegar. Mas bizarro, eles teriam que indenizar as pessoas que estavam lá e escutaram isso também? Não, porque justamente é direcional. Não é que não vai fazer barulho nenhum, vai chamar atenção, os caras vão ver o que está acontecendo, mas não vai ser desconfortável a ponto, né? Para quem está atrás, principalmente do equipamento, a intensidade sonora é mínima. Quando eu vi isso, desconfiei, mas na reportagem fica claro. O cara está lá esmirilhando as pessoas que estão lá longe, enquanto o repórter está atrás do equipamento conversando e normal. Né? Então é impressionante. Olha só, mais ou menos isso. Até porque se a empresa, né, que está vendendo esse equipamento, ela tem que fazer funcionar, né? E aí contrata um cara, paga um cara para sofrer no lugar. E por incrível que pareça, tem cara que gosta. Né? Tem cara que gosta, tem policial lá, não, vão testar arma de choque. Tem cara que gosta, cara, sei lá, né? Tem cara que gosta, né? Fica orgulhoso, não, também teste de arma de choque. Porque também não pode ser qualquer um, né, galera? O cara que vai testar uma arma de choque passou por testes de coração, porque se for um cara cardíaco vai morrer no teste. Então o cara tem que ter esse teste, tem que ter um coração sadio para poder aguentar o tranco. Eu já vi umas, cara, de policial, vão testar a força dessa algema. Isso aqui é a algema usada pelo exército, não sei o que, tá, beleza, então bota aí. O cara estoura uma algema, cara. Um policial tal lá, não sei o que ele comeu no café da manhã, ele estoura uma algema original. Ele rebenta na força, ele bota uma máquina de teste para ver, né, quantos quilos o cara tem que fazer de força. Dá 800 quilos, o cara arruma uma alavanca lá e rebenta, cara, na força. Ele encapa com alguma fita, né, o pulso para não rebentar a pele, né, a cada teste que ele for fazer desse. Então tu vê, descobriram que tem ser humano que se tu algemar o cara quebra o como o cérebro do policial. Então o cara tem que se defender disso. Aí inventaram aquelas algemas que não são metálicas, que são plásticas, mas são mais resistentes que as metálicas. Olha que loucura, que é isso, que tipo um lacre, o cara lacra o sujeito e depois tem que cortar para poder liberar o cara. Loucura, né? Então olha só que bacana, o amigo fez uma pergunta sobre, existe reflexão total do som? Eu disse que não porque o som é tridimensional, mas quis pelo menos comentar que existem estudos na tentativa de obrigar que o som viaje em uma certa direção, né? Que gerou esses equipamentos. Mais ou menos uma polarização. Quase isso, né? Se bem que eu ainda frisei, né? Cuidado, polarizar é vibrar numa mesma direção. E o som por si só, por ser longitudinal, né, já é polarizado. Então seria realmente tentar deixar o som uni ou bidimensional, enquanto na natureza do som ele é tridimensional devido à grande difração. Galerinha, olha só, nós revisamos o detalhe sobre refração, mas eu cheguei a colocar a fórmula para vocês na aula passada. Chegou, mano. N Chegada. vezes Chegada. igual Saída. saída vezes, lembrando que esse ângulo é sempre medido com a reta. Não. Mas essa fórmula funcionaria para o som? Não. Por que não? Velocidade da luz. Porque o N é C sobre V e o C é a velocidade da luz, que é uma onda eletromagnética. Então essa fórmula só faz sentido para a luz. E se eu quiser calcular uma refração do som? Ou elimina o C de dois lados?
Parabéns, eu substituo N por C sobre V e elimino C dos dois lados. Então fica CA o caramba, C sobre VA vezes seno de I é igual a C sobre VB vezes seno de R. Eliminando a velocidade da luz em ambos os lados, pronto, agora eu tenho uma fórmula que funciona para qualquer onda, seja eletromagnética, seja mecânica. Tudo bem, galerinha? Então, a galera que, né, eu sei que a maioria decorou essa formuleta de tanto que a gente falou, eu tenho certeza que detona também se for caso de outra onda que não uma onda eletromagnética. A gente chegou a mexer mais nessa fórmula? Chegou. Deixamos ela super poderosa? É o que me interessava então. Eu posso, por exemplo, passar o VA para lá e o seno de R para cá. Seno de I sobre seno de R é igual a VA sobre VB. E como a frequência da onda se mantém constante a partir do veja o que uma lambda faz, isolando a frequência, V sobre lambda, se a frequência A é igual à frequência B, então VA sobre lambda A é igual a VB sobre lambda B. E eu posso passar dividindo, então, VA sobre VB é igual a lambda A sobre lambda B. Tem um monte de questão de ondulatória que cobra. A onda aumentou de velocidade, então o comprimento de onda diminuiu. Errado. Se aumenta a velocidade, aumenta o comprimento de onda. Certo? E aí aqui, ó, lambda A sobre lambda B. E se fosse o N? O N é o contrário das velocidades, hein, galera? O N é NB sobre NA. Cuidado com isso. Então aqui a fórmula Ninja Mutante Power Plus para matar qualquer questão de refração. Não se esqueçam, seria legal que um dia tu tentasse fazer isso mentalmente, de cabeça, para ver se tu decorou. Aliás, deixa eu comentar com vocês, cara, como é que é o meu método de estudo, que eu acho que funciona muito bem. O método que, assim, é importante também saber que esse método não li em nenhum lugar. Eu fui fazendo isso e descobri que dava um resultado muito bom, né? E cada um pode achar o seu método ideal de estudo, né? Uma coisa que eu faço que dá um resultado muito bom é o seguinte. Eu, por exemplo, agora estou fazendo Física Geral 4 na Federal. A gente estuda radiações eletromagnéticas, a gente estuda circuitos com capacitores, resistores e indutores. O indutor eu só vou te mostrar o que é lá no final do ano. Então é uma matemática pesadinha, assim. O que eu fiz para estudar essa matéria, por exemplo? Simulado é glorioso, né, cara? Além de botar os vídeos em dia, o cara dá uma estudada. Eu li 2 ou 3 vezes o capítulo do livro lá, do Hardy, que eu tinha que ler 2, 3 vezes, fui digerindo aquela informação. Pô, eu não entendi, deixa eu ler de novo. Tá, beleza. Aí passou uma semana, os astros se alinharam, surgiu uma meia hora que eu estava livre, eu peguei um papel e comecei a tentar desenvolver tudo aquilo que eu li. A parte matemática, na mente. Putz, como é que era isso? E desenvolvi uma página e meia de teoria. Só que eu não cheguei a conferir no livro, não tive tempo de conferir para ver o que eu tenho que ajeitar, o que eu tenho que... né? Aí passou mais uma semana e pouco, teve o simulinho. Aí ontem eu consegui, vou tentar de novo. Aí eu consegui desenvolver 4 páginas, cara, de teoria, mentalmente. Não sabia se estava certo ou errado ainda. Aí ontem à noite, que bom, 10 minutos para ir dormir, deixa eu ver se eu acertei meus estudos. Aí eu peguei o livro no qual eu estudei e comparei com os estudos que eu fiz mentalmente, para ver quanto daquela informação eu tinha conseguido pegar. Outra coisa, eu já não estudo pensando na prova, eu estudo pensando numa aula, cara. Eu estudo pensando, se alguém me perguntar sobre isso, eu tenho que ter na minha mente, como é que eu vou explicar para ela essa ideia? Ou seja, eu estudo não para fazer uma prova, eu estudo para ser um dia professor. Ou seja, eu não estou preocupado com a prova que eu vou fazer de Física 4, estou cagando e andando para aquela prova. Eu quero saber se eu entendi o livro, se eu entendi a teoria, se um dia eu vou poder assumir o lugar do meu professor. E a sensação que eu tive humildemente, cara, é que a minha aula, se eu desse uma aula, seria muito melhor que a do meu professor. Isso é uma tristeza, né, cara? O cara que é doutor, que era para me moer, que era para dar uma aula redonda, para me tirar uma lágrima do olho, me emocionar na aula. É uma aula nojenta que eu não consegui assistir uma inteira ainda. Eu fui embora antes da aula terminar porque eu não aguentava, me faz mal para ver aquilo, cara. E coitado dos alunos, acham que estão aprendendo escutando o cara gaguejar na frente dele. Não estão, cara, a gente aprende sozinho lendo. Aí depois eles vão ficar chateados, talvez que eu tire nota melhor que a deles. Pô, o cara não vem na aula e tira nota melhor? É claro, cara, eu estudo pelo livro. O livro é foda, o professor é ruim. Aprende isso, cara. A gente é todo autodidata. A apostila pode te ensinar física muito melhor do que eu faço. Eu sou um bom sujeito para tirar dúvida, para ir além da apostila, mas não para te passar o que está escrito ali. Que é como a gente faz, lembra, né? A aula arcaica, a aula moderna, né? Então pensa sobre isso, tá, cara? O que eu achei? Putz, eu vi alguns errinhos importantes quando eu fui comparar o meu estudo com o do livro. Vi que um sinalzinho ali eu troquei, uma setinha estava no lugar errado. E aí, pô, tu vê, esses erros que eu cometi, que eu fui comparar, eu não vou mais cometer, cara. Foi erro que me magoou. Eu achei que eu estava mandando ver na matéria e cometi esses errinhos, certo?
E outra, quando fazendo esse estudo, tu desenvolvendo a teoria, eu não fiz nenhum exercício ainda na matéria, cara. Não fiz nenhum exercício, eu estava só estudando a parte teórica ainda. Só que tá me dando tanta confiança o estudo da parte teórica que eu sei que na hora que for botar no viruzinho vai ser bobo. Porque eu estou fazendo um estudo genérico com as letrinhas. Lembra? Eu sempre te falei, né? Quando o cara faz com uma letrinha é muito mais poderoso que o número. O número não significa nada, pô. Depois tu bota o número e faz a conta. O que importa é a ideia por trás, né? Certo? Então que bacana, olha só. Passou alguns dias, 2, 3 dias, será que eu consigo a partir dessa que estava na minha mente chegar nessa? Pô, não é difícil, cara. Pô, será que fechou? Deixa eu ir lá ver um videozinho. Putz, agora a fórmula da difração já é minha. Não vou nem olhar no formulário do dia do vestibular, cara. Entendeu? Tu tá anos luz à frente do Hellis Mortal que faz exercíciozinho só. Beleza? Então uma dica bacana. Estudou uma matéria, não é só física, não é qualquer uma, tá, cara? Teve aquela matéria de geografia. Sobre correntes de ar. Peraí, o que eu consigo falar de correntes de ar aqui? Quais tipos existem? Vou fazer um esboço aqui, por onde é que elas vão? Será que é isso? Deixa eu pegar o gráficozinho da pulseira. Puta, nada, eu tô perdido, cara. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. 2 semanas depois, tenta de novo. Na terceira tentativa, a matéria é tua. E não é tua de um jeito que tu sabe resolver questão. É uma matéria tua que se algum amigo te perguntar, não, vem cá que eu te explico com essa matéria. Puta, cara, o conhecimento vai ao infinito e além. Beleza? Então uma dica bacana. Teve uma aulazinha, passou um tempinho, tem uma folha em branco, tenta botar a teoria daquela aula na mente, de cabeça. Tem professor que não faz isso, hein? O professor tem que ter a folhinha dele. Sem a folhinha o cara não é nada. Né? Isso num cursinho grande ou numa faculdade pode ir. Na faculdade não, os caras vão tudo com folhinha. Mas num cursinho isso gera preconceito, já te aviso. Se o dia que tu quiser ser professor e tiver aula teste, não leva uma folhinha. Não leva uma folhinha. A folhinha surge assim, sim, esse cara não sabe da matéria que ele está falando, ele tem que olhar ali para ver qual é o próximo passo que ele vai dar na aula. Estranho, né? Certo? Eu acho um pouco pesado esse preconceito. Eu já vi professores incríveis que dão aula com folhinha, certo? Mas existe também isso. Bacana, hein, meu querido? Então uma dicasinha rápida aí sobre técnicas de estudo. É tu que vai descobrir a tua, hein? É tu que vai descobrir a tua técnica perfeita. Só tô dando uma dica. Galerinha, difração. O que é difração? Capacidade de contornar um obstáculo. Como é que eu vejo se a difração é sensível ou imperceptível? Como é que eu sei se uma onda vai difratar ou não? Tem a ver com lambda. Eu comparo lambda com o quê? Com o tamanho do obstáculo que ela tem para driblar. Se o lambda da onda, de crista até crista, de vale até vale, o comprimento de onda, né, o quanto ela avança em uma oscilação, se esse tamanho for equivalente ao do obstáculo, então vai difratar legal. Agora, pega o comprimento de onda de metros e vai comparar com o obstáculo de nanômetro. Não vai perceber a difração ocorrendo, certo? Eu gosto do exemplo. O exemplo mais legal de difração para mim são aquelas manchinhas do olho. Falei para vocês das manchinhas do olho? O comprimento de onda da luz é 80% para mais. Não, desculpa, 20% para mais e 20% para menos de 555 nanômetros. 555 nanômetros é o comprimento de onda da luz amarela esverdeada, é o meio do que a gente enxerga. Então a metade do que a gente enxerga é 555 nanômetros. A gente enxerga mais ou menos de uns 400 e poucos nanômetros até 600 e poucos nanômetros. É o comprimento de onda da luz que atinge o nosso olho, beleza? Bom, se um obstáculo se oferece para essa luz que está chegando no nosso olho, e esse obstáculo for nanométrico, próximo de 500 nanômetros, essa luz vai desviar nesse pequeno obstáculo. Se for um obstáculo grande, por exemplo, como o giz, eu não vejo difração da luz aqui no giz, que é um obstáculo grande perto da luz. Né? Eu coloco aqui ó, a cara de vocês entre o giz, eu não vejo a cara de vocês, eu não consigo ver a luz driblando esse giz. Porque esse giz é muito grande comparado com o comprimento de onda da luz. Porém, aquelas manchinhas que o nosso globo ocular possui lá dentro do humor vítreo, aquela camada que preenche o olho, tem pequenas irregularidades, uma célulazinha que ficou diferente, ou uma impurezazinha que apareceu na constituição do corpo, ou até uma bactéria que de repente comeu um pedacinho do teu humor vítreo e tu tratou depois, né, uma toxoplasmose, ficou uma manchinha minúscula ali. Aí a luz vai difratar ali e tu vai ver umas manchinhas, se tu te concentrar, né, não olhar meio para o infinito, assim, tu vai ver que tem umas manchinhas, e quando tu mexe o teu globo ocular, elas se mexem junto, já que essas impurezas estão no globo ocular. Difração. Ótimo exemplo de difração, experiência de... Teu professor, pô, do Young, só não tem o U, né? O do Young só não tem o U, né? O do cara da física tem o Uzinho também, o Young. O que ele fez com a experiência de Young? Pegou luz monocromática, fez passar por uma fresta nanométrica, assim a luz já foi filtrada, polarizou um pouquinho a luz.
essa luz passou por outras duas frestas nanométricas. E em vez de aparecer na parede duas franjas nanométricas de luz, aparece um escuro claro. Como é que vamos explicar esse fenômeno? É porque a luz não é uma partícula como o Newton pensava, ela é uma onda eletromagnética. Porém, em alguns fenômenos a safada se comporta como uma partícula. Por isso a gente diz que a luz possui a dualidade onda-partícula. Ela ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Como é que eu traduzo isso para vocês? A teoria está incompleta, onde vocês vai ter que se virar físico, vai ter que revolucionar a ciência, dando uma nova cara para a luz, um novo entendimento para a luz. Não chegamos nesse ponto ainda. Legal. Interferência é quando duas ondas se sobrepõem e suas amplitudes podem ou ser somadas ou subtraídas. Interferência construtiva ou destrutiva, e pode ser até totalmente destrutiva. Como é que é a interferência totalmente destrutiva? Isso, uma crista se encontra com um vale, ambos com a mesma amplitude, e naquela hora a onda é aniquilada para todo sempre. Não. Ela se aniquila naquela hora, logo depois elas continuam suas vidas. Claro que pode ter um pouco de absorção, né? Sem problema. Onde é que a gente usa essa interferência na indústria, por exemplo, para melhorar o chão de fábrica? Máquinas barulhentas iguais são posicionadas de forma que a interferência no chão de fábrica seja destrutiva, né? Não totalmente, senão daria silêncio absoluto, né? Mas é difícil tu regular isso de forma que fique destrutiva em todo o chão de fábrica. Mas em alguns pontos da fábrica, cara, é assustador. Olha, é possível, cara, parece estar desligado as máquinas e aqui já dá um barulhinho maior. Olha que interessante, né? Porque numa certa região a interferência é mais destrutiva. Legal. Outra, hein? Essa eu não falei. E se a fábrica tiver uma máquina só? Tá matando os funcionários, tá enlouquecendo. Bacana, uma ótima ideia, garoto. O mais comum nessa hora é a gente pega um sistema de computador com uma super caixa de som apontando para a região da máquina, com o microfone a gente mede o que chega e o computador faz um som que anula o som que a máquina faz. Então tu bota a caixa de som para fazer silêncio na fábrica. Foda, né, cara? Às vezes não dá nem para acreditar. Eu não consigo deixar de falar também outro equipamento fantástico baseado em acústica que os americanos inventaram e que deu um resultado incrível. Eles instalaram sistemas de caixa de microfones direcionais em algumas cidades americanas. Então, são microfones apontando para cá também, para lá. E aí, se acontece algum barulho, como o som é essa bolha tridimensional, vai bater primeiro no microfone e depois no outro. Com a diferença de tempo de chegada do microfone para o outro, tu sabe onde é que o som veio? Ou seja, tem um estampido de arma em algumas cidades norte-americanas, é só tu esperar. Atirou da tua janela, comemorou o gol do teu time, é só esperar, daqui a pouco tem um carro da polícia no teu prédio. Quem é o cara que tem uma 765 tal, que deu 2 tiros agora, e veio dessa região, eles vão investigar e vão saber quem foi que atirou e por que atirou. E já sabe o tipo de arma, hein? Com o tipo de estampido captado pelo computador. Foda, né, cara? Imagina ter um sistema que, alguém que deu tiro na cidade, foi lá, manda a viatura. Outra, foram 200 tiros, manda a viatura reforçada porque vai ser foda, cara. Outra, diminuíram esse sistema, começaram a instalar nos blindados norte-americanos de guerra. Então o cara tá passando com o jipinho lá, um cara tá escondido num matinho lá, porra, na hora, o Jeep já estaciona, os caras já sabem onde é que veio o tiro na hora. O computador do corpo já falou, tá 200 metros, direção tal. Foda, né, cara? Só porque a gente sabe a velocidade do som e sabe então que se eu tiver 2 microfones diferentes, eu sei o momento em que chega o som nesse e nesse, eu faço uma triangulação e descubro onde é que o som veio. Pra garantir, a gente bota vários microfones, sei lá, 12 microfones, um apontando pra cada lado, o computador faz o resto. Foda essa ideia, né, cara? Incrível, incrível. Galerinha, claro que não é toda a cidade americana que tem isso, né? Só alguns lugares pilotos, até porque precisamos vender arma, né, cara? Como é que nós vamos sobreviver sem vender arma? Temos que vender muita arma. Isso é uma coisa louca, né, cara? É uma coisa que a gente vai ter que discutir se podemos vender ou não, onde é que a liberdade acaba, onde é que, né, o que é mais importante aí nessas histórias todas, porque eu não sei, cara, eu não sei realmente se o fato de não ter arma resolve. Tem lugares que as pessoas são altamente armadas e tem índice de violência e de assassinato com armas mínimos, né? Enquanto outros lugares em que a população não é tão armada e tem muita morte por arma.
Então é algo a se pensar, né? Não vai caber a mim, mas vocês futuramente vão ter que analisar isso. Não só isso, né, galera? Uma porrada de coisa. Drogas vão ter que pensar. O que é melhor? Né? Proibir, deixar o tráfico arrebentar a galera? Ou será que é permitir controlar o uso por parte da população e usar o imposto da venda da droga para tratar as pessoas e para fazer propaganda antidroga, né? Então é uma coisa realmente delicada, né? Alguns estados americanos hoje, maior parte da grana dos impostos vem da droga. Que loucura, né, cara? Não dá para acreditar isso. Imagina, tu ganha mais dinheiro com os caras que estão vendendo droga e pagando imposto para ti do que com as indústrias, com as empresas, com a gasolina vendida, com tudo. Isso é uma loucura, né, cara? Tu imagina, alguns estados hoje norte-americanos, se tu para a venda de drogas, o estado quebra. Não vai ter saúde para as pessoas, porque parte do dinheiro da saúde vem da venda da droga. Olha que loucura. Né? Então é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né, cara? Vai ter que pensar. E outra, liberdade. Porra, eu não posso me matar. Eu não tenho direito de tirar minha vida. Eu não consigo conceber isso, cara. Eu não tenho filosofia para conceber isso. Eu não tenho direito de tirar a minha própria vida. Eu posso ser processado pelo Estado se eu tentar tirar minha vida e não conseguir. O cara tá morto e vai ser processado. Né? Não, morto já foi, mas se o cara não conseguiu se matar, o cara vai ser processado. Tentar se suicidar, seu bosta, vai ser processado. Isso eu não consigo, mas isso é uma coisa que é importante vocês discutirem na filosofia, na sociologia, na história, na geografia, né, cara? São coisas marcantes, né? E que estão intimamente ligadas com o futuro da nossa sociedade. Se não resolver esses problemas, vai dar merda. Né? Galerinha, um caso especial de interferência é justamente o batimento. Então, me diz, o que tem que acontecer para o batimento ocorrer? Frequências próximas. Frequências próximas. Porque se for a mesma frequência, ressonância. Beleza? Então, olha só, a interferência está intimamente ligado com batimento e ressonância. Na verdade, a ressonância é um tipo de interferência, só que as frequências estão idênticas. E o batimento é um tipo de interferência acústica de ondas sonoras, onde a gente escuta uma vibração entre ondas de frequências muito próximas. Tem dois cálculos a se fazer na hora do batimento. Deixa eu comentar esses dois cálculos aí, que eu acho que é o que estava faltando só. Na hora do batimento, galera, a gente ou calcula a frequência do batimento, ou a gente calcula a frequência resultante. Se duas ondas de frequência parecidas, por exemplo, vamos imaginar o famoso Lá 440 Hz com uma onda de 430 Hz, uma frequência próxima ali. Estou afinando o meu violão, meu diapasão está com 440 e o meu violão está com 430 Hz, certo? Bom, nesse caso, qual é a frequência do batimento? É só subtrair a frequência de uma onda da outra. Só isso. E como é que é a frequência resultante? Tu soma as frequências e divide por 2. Ou seja, a interferência vai gerar uma onda cuja frequência é a metade das duas. Desculpa, a média das duas. 435. Tudo bem para vocês? Então, se com um aparelho fosse medir a frequência da onda resultante dessa interferência de duas ondas, daria 435. Porém, a pessoa que estiver naquele ambiente escutando esses dois sons, ele vai escutar um... Esse batimentozinho que ela vai escutar vai ser um batimento de 10 Hz. 440 menos 430, 10 Hz de batimento. Professor, mas tu falou que a pessoa só escuta de 20 a 20 mil. Exatamente. Então esse batimento aqui vai ser praticamente imperceptível. Mas observa que esses 10 Hz não é a vibração da onda verdadeira, né? É a comparação entre uma e outra. E então esse tipo de vibração a gente pode perceber. E o amigo tem razão, hein? Quanto mais próximas essas duas frequências, menor é esse valor. Ou seja, quanto mais próximo da afinação, vai diminuindo o barulhinho. É alta a frequência. Certo? Então, bacana aquilo que o amigo falou. Essa fórmula confirma aquela correção que o amigo fez na minha aula. Muito bom. Galera, polarização a gente não fala em acústica porque ondas longitudinais já são polarizadas. No vestibular tu fala que elas não podem ser polarizadas, né? Sendo que elas já são, elas não podem ser polarizadas. Muito bem. É isso aí, galerinha. Falamos dos fenômenos que a apostila levantava. Desculpa a demora. O grave, ele é mais...
É isso aí, o grave ele é mais devagar a frequência. O grave significa baixo, frequência baixa. Fica à vontade, meu querido.